Então, vamos dar início à sessão de hoje. Hoje é dia 1 de Abril, tradicionalmente o dia das mentiras, e nós, por brincadeira, escolhemos um tema que, de certa maneira, se relaciona com isso. Não é que vamos passar aqui informação não verdadeira, mas pegamos nesta questão do dia das mentiras e fizemos aqui uma sessão com o título Perdiz do Mar, uma ave muito mentirosa. E muito mentirosa porquê? Porque esta ave tem um nome que é um nome erróneo, na medida em que chama-se perdiz do mar, mas nem é uma perdiz, nem anda no mar. E eu primeiro vou apresentar um bocadinho a espécie, vou falar da situação atual no mundo e em Portugal, e depois, antes de terminar a sessão, eu vou elaborar aqui um bocadinho sobre esta questão deste nome e vou explicar de onde é que ele veio, porque é que esta ave tem um nome tão bizarro, que é um nome incorreto, mas há uma razão para isto e já vão ficar a saber a seguir. Primeiro vamos então ficar a conhecer um bocadinho melhor esta ave, a perdiz do mar é esta ave que aqui está. É uma limícola, apesar de ser uma limícola com um aspecto muitíssimo invulgar. Então, começamos vamos ver aqui primeiro os aspectos essenciais. É uma ave pertencente à ordem dos caradriiformes. Os caradriiformes é uma ordem bastante vasta, que inclui as limícolas todas, mas não inclui só as limícolas, porque também inclui as gaivotas, as gaivinas, também chamadas andorinhas do mar, os alcídios e os moleiros. Portanto, os caradriiformes, todas as limícolas são caradriiformes, mas há caradriiformes que não são limícolas. Portanto, há aqui uma certa... Não há uma correspondência direta, mas uma grande parte dos caradriiformes são limícolas e podemos considerar que a perdiz do mar é uma limícola também, assim, no sentido lato do termo. O nome científico, Glariola pratincola, já vamos ver o que é que isto significa, e o comprimento total, 25 centímetros, sendo que a cauda tem 9 a 10 centímetros. Portanto, a cauda representa aqui uma fração bastante grande. Eu não consegui confirmar, apesar de ter procurado, se este valor dos 25 centímetros inclui a cauda ou não, porque 25 centímetros com a cauda parece-me pouco. Mas a indicação que eu obtive numa das obras de referência que eu tenho, que é o Birds of Western Palearctic, tem lá exatamente este valor, 25 centímetros, e com a cauda 9 a 10 centímetros. Eu presumo que os 25 centímetros seja o valor total, porque a ave realmente não é muito grande, ela tem umas asas muito longas e em voo parece bastante grande. Mas pronto, fica aqui esta indicação. Em termos de envergadura, como podem ver, muito grande para uma ave deste tamanho, 60 a 65 centímetros, o que é revelador da desproporção entre as asas e o comprimento da ave. Em termos de habitat, isto é uma ave de zonas quentes e de terras baixas. Portanto, é uma ave de climas quentes, no caso europeu é de climas mediterrâneos, portanto é uma ave do sul da Europa e, além disso, ocorre em zonas planas, em terrenos planos, relativamente quentes e limpos de vegetação, ou seja, sem vegetação ou só com ervinha muito rala, mas normalmente desprovidos de vegetação, portanto limpos. E com frequência, embora nem sempre, mas com frequência, esta espécie ocorre perto d'água. Elas não precisam de água para nidificar, mas ocorrem perto d'água porque elas se alimentam de insetos, alimentam-se principalmente em voo, e as zonas perto d'água muitas vezes são ricas em insetos. Portanto, esta proximidade à água tem a ver também com as necessidades alimentares. Portanto, alimenta-se de insetos, um bocadinho ao jeito das andorinhas, ao contrário das outras limícolas que se alimentam no solo. Isto é uma limícola realmente com uns hábitos muito peculiares, porque alimenta-se em voo. O ninho é feito diretamente no solo nu, portanto sem vegetação, muitas vezes perto da água, como eu referi, embora o ninho não seja em água, seja em terra. Em terra aqui pode ser em terrenos lavrados, pode ser em terrenos incultos, pode ser nos cômoros das salinas, portanto pode ser perto da água, embora não sendo sobre água. É uma espécie colonial, ou seja, colonial significa que nidifica coletivamente, normalmente vários casais em conjunto, vários, que podem ser dezenas, e portanto tem um bocadinho este hábito de se juntar em colónias. Notem que o termo colónia, às vezes há pessoas que usam erroneamente o termo colónia para se referirem a grandes bandos noutros contextos, mas o termo colónia, quando falamos de aves, normalmente refere-se ao contexto de nidificação e não a outros contextos. Portanto, quando dizemos que uma ave é colonial, significa que nidifica coletivamente. A postura, tipicamente, é de 3 ovos, embora possa ir de 2 até 4, e a incubação dura 17 a 19 dias. Portanto, grosso modo, 2 semanas e meia até 3 semanas.
Nome científico, então, como vimos, é Glariola pratincola. Vamos ver o que é que isto significa. Começando pelo pratincola. Pratincola, quem viu o meu webinário sobre os nomes científicos possivelmente reconhecerá este sufixo cola ou incola, que significa que habita em algum lado. Por exemplo, saxicola vem de saxum, que saxum é pedra em latim, portanto significa que habita nas pedras, é o caso do cartacho. Monticola, que é o mel azul, habita nos montes, e outros exemplos assim. Pratim vem de, portanto, cola vem de habitante, ou incola, que é habitante, e prati vem de pratum, que é prado, portanto neste caso seria habitante dos prados, embora esta descrição não abrange a totalidade dos locais em que esta ave ocorre, mas basicamente isto sugere locais úmidos e relativamente planos, embora não diz nada acerca da estrutura da vegetação. Mas, portanto, é o que isto significa habitante do prado. Glariola é um diminutivo de glarea. Glarea significa gravilha, que é um sinónimo de cascalho, portanto, pedra miúda. Efetivamente, muitas vezes elas nidificam em locais onde tem assim cascalheira, sem qualquer tipo de vegetação. Portanto, estas duas palavras em conjunto, ao referirem-se à gravilha e aos prados, no seu conjunto podemos dizer que descrevem de forma aproximada o tipo de locais que esta ave frequenta. Portanto, quer um nome genérico, quer um nome específico, estão relacionados com o habitat e não com as características da ave. Bom, a identificação não é muito complicada, até porque não há mais nenhuma ave em Portugal que se assemelhe a esta. É uma ave com patas relativamente curtas, ao contrário da maioria das limícolas, e com asas muito longas. As asas muitas vezes são do comprimento da cauda ou até ultrapassam. A cauda é longa, mas as asas também são longas. A plumagem é essencialmente castanha por cima. No peito é um bocadinho mais claro, o ventre é branco. Mas aquilo que mais chama a atenção é aqui o detalhe da cabeça, porque tem o bico, é assim pequeno e ligeiramente encurvado, algo grosso, com a base vermelha e a extremidade preta, e depois esta zona aqui da garganta é bege, com um colar, como podem ver, um colar negro. Orlar. No inverno, quer o vermelho do bico, quer o colar, esbatem-se um bocado, mas nós não costumamos ver estas aves no inverno porque elas migram para a África e, portanto, na prática só contactamos com elas já em plumagem nupcial. Portanto, este é o aspecto que elas habitualmente têm, então é este padrão aqui bastante bem marcado na zona da cabeça e da garganta. Portanto, recapitulando, plumagem castanha por cima, patas curtas, como eu já disse, asas muito longas, que já vão ver também o aspecto em voo, o bico muito curto e ligeiramente encurvado, a garganta então com este padrão bege, orlada com este pequeno colar. Não é bem um colar, porque isto não dá a volta ao pescoço, porque na verdade isto sai aqui da zona ocular, mas visto de frente parece assim um colar. Portanto, é uma zona que orla esta zona bege. Portanto, reparem então no detalhe destes pormenores aqui na cabeça e também então nas asas muito longas, como se pode ver aqui nas primárias exteriores, que são extremamente compridas. Aqui o aspecto de um juvenil que saiu há pouco tempo do ninho, nota-se que as asas são mais curtas, é todo malhado por cima, portanto tem aqui umas franjas claras em todas as penas, quer das asas, nas penas de voo, nas coberturas e depois no manto. Tem a garganta bege, mas o padrão da cabeça ainda não está completamente formado, ainda não tem o tal colar, e quer as asas, quer a cauda são mais curtas, portanto ele tem um padrão menos liso que o adulto. Em voo, tem este aspecto, como podem ver, asas extremamente longas, elas aqui estão semi-dobradas para trás, vê-se a cauda longa e bifurcada, o ventre branco e, e aqui cá está o tal padrão da cabeça que eu já tinha falado. E depois notem este detalhe, as asas ruivas por baixo. Portanto, aqui as coberturas, sobretudo a zona das coberturas, das grandes coberturas, até um bocadinho aqui na zona das primárias, este ruivo por baixo. Não é que isto seja muito importante para a identificação, isto só é importante no leste da Europa, particularmente na Roménia, porque na Roménia há uma segunda espécie de perdiz do mar que ocorre na Europa, que não ocorre na Europa Central, que é a perdiz do mar da asa preta, que em vez de ser ruiva por baixo é toda preta, que é a Glariola nordmani. Mas que eu saiba nunca houve registros por cá. Portanto é uma espécie do leste da Europa e aí sim, como elas são muito parecidas, a cor por baixo das asas pode ser relevante. No nosso caso, não, enfim, se aparecesse um dia uma perdiz do mar da asa preta, obviamente que seria importante ver a cor por baixo da asa, mas tirando essa eventualidade, isto fica aqui mais como uma mera curiosidade de identificação.
Portanto, a cauda, como eu já disse, então, longa e bifurcada, que se vê aqui bastante bem, e o ventre branco contrastando então com o peito um bocadinho mais bege. Está aqui então assinaladas asas muito longas, nota-se bem aqui o comprimento das primárias, e este ruivo por baixo. O nome original dado pelo Linneu não era Glariola. O Linneu tinha muito menos géneros de aves. E é muito curioso o nome original que o Linneu deu a esta ave. Foi Hirundo pratincola. Hirundo, como sabem, é o nome genérico das andorinhas. Portanto, o Linneu achava que isto era uma andorinha. É preciso vermos que, na altura, a taxonomia estava muito menos evoluída, que foi ele que desenvolveu o sistema, mas ele designava as aves de acordo com características morfológicas. E, portanto, a proximidade morfológica, o aspecto, aliás, os andorinhões também eram hirundo apos. Depois, mais tarde, é que foi criado o género apos e a ordem dos apodiformes. Portanto, ele achava que isto era uma andorinha, embora de maiores dimensões, mas tinha todo o aspecto, que alimenta-se em voo, tem as asas compridas, a cauda bifurcada, tinha tudo para ser uma andorinha. E, portanto, ele chamou-lhe hirundo pratincola. Claro que depois, à medida que as pessoas foram começando a estudar as aves, perceberam que, era lá que isto não tem nada a ver com andorinhas, apesar da semelhança. E depois isto foi classificado nos caradriformes e no seu género próprio, que é o género Glariola. Isto é apenas uma curiosidade, só para verem como a taxonomia começou enfim, com uma estrutura muito básica e depois foi evoluindo à medida que o nosso conhecimento sobre as aves foi evoluindo também. Bom, aqui a habitual ficha com o Estatuto de Ameaça, a ficha que está no site da BirdLife International. Aqui temos as várias categorias de ameaça. Eu recordo, e também para quem não sabe, que há 3 categorias de ameaça, de espécies ameaçadas, que é vulnerável, que é VU, EN, que é em perigo, que é endangered, e CR, que é criticamente em perigo. Depois isto é extinto na natureza, EW e SX é extinto, já não existe nem em cativeiro. NT é Near Threatened, que é quase ameaçado, e o LC é o Least Concern, que em português se costuma traduzir por pouco preocupante. E o DD é quando é Data Deficient, que é quando há pouca informação. Portanto, temos aqui, está assinalado o Least Concern, o que significa que, a nível global, a perdiz do mar tem um estatuto pouco preocupante, portanto é uma espécie que não tem qualquer ameaça neste momento. A nível europeu, isto de acordo com o livro vermelho europeu publicado em 2021, o estatuto também é pouco preocupante, portanto é igual. Em Portugal é um bocadinho diferente. Em Portugal o estatuto, segundo o livro vermelho, é vulnerável. Vulnerável, isto de acordo com o livro vermelho que saiu em 2005, que é o mais recente. Está para sair um novo livro vermelho em breve, ainda não sei muito bem quando sairá. Não sei se a categoria se vai manter ou não. O livro vermelho anterior, tal como acontece com outras espécies, recomenda que se faça monitorização desta espécie vulnerável, e felizmente, tal como acontece com outras espécies, eu falei sobre isso no webinar do Cartaxo Nortenho, eu desconheço quaisquer programas de monitorização e muito menos de conservação dirigidos a esta espécie vulnerável. Portanto, é algo que me deixa também assim um bocadinho, enfim, apreensivo, porque é uma espécie que me parece que, tendo em conta o estatuto de ameaça, não está a ter um grande acompanhamento no nosso país. Embora não esteja na situação não esteja na iminência de desaparecer, como aconteceu ao Cartaxo Nortenho, mas, sendo uma espécie vulnerável, eu penso que era importante haver algum acompanhamento, que eu penso que neste momento não há. Fica aqui então esta nota acerca da situação em Portugal. Agora, vamos ver a distribuição no mundo. Este mapa é do site da BirdLife International. Temos aqui manchas de várias cores, sendo que o amarelo são as zonas de reprodução, onde a espécie está presente na primavera e no verão. O azul são as zonas de invernada e o verde são as zonas onde está durante todo o ano. Então podemos ver que há manchas amarelas no hemisfério norte, aqui, portanto, Europa e Norte da África, a orla do Mediterrâneo e certas zonas da Ásia, até ao Cazaquistão e ao Paquistão. Portanto, aqui tudo um bocadinho descontínuo, mas é só há manchas amarelas, portanto, isso mostra que é uma espécie migradora. E depois temos uma zona de invernada, essencialmente aqui na região tropical, portanto, África Ocidental, Central e um bocadinho Austral. Também há aqui umas zonas amarelas, eu por acaso não estive a averiguar se isto é um migrador intertropical, portanto, intra-africano, peço desculpa, intra-africano, como eu falei para o caso do cuco rabilongo. Por acaso não fui verificar isto, presumo que sim, porque sendo aqui no hemisfério sul é possível que elas vão também aqui nidificar. E depois há populações residentes em África, como se pode ver aqui por estas manchinhas verdes que estão aqui espalhadas desde o Senegal até a Etiópia e depois até a África do Sul. Portanto, tem uma distribuição algo fragmentada, mas essencialmente Europa, África e Ásia. Tem 3 subespécies. Tem a subespécie nominal, que é a subespécie que toma o nome da espécie, que é a Glariola pratincola, que apanha todas estas populações do Paleártico, portanto, Europa, Ásia e Norte de África.
são da subespécie nominal. Depois, na maior parte da África, em quase toda a África, temos a Glariola pratincola fuleborni e num pequeno subconjunto aqui no leste temos a Glariola pratincola erlangeri. Este pequeno conjunto é só aqui nestas zonas costeiras do Quênia e da Etiópia. Portanto, esta subespécie tem umas características morfológicas um bocadinho diferentes e está classificada à parte. Tanto o fuleborni como o erlangeri, como podem ver, pelo menos para quem já está tentado atento aos nomes científicos, derivam de nomes de pessoas naturalistas, neste caso fuleborni, neste caso erlanger. Quando tem um i, normalmente, quando tem um i no fim, significa que é um epónimo, portanto é um nome que deriva do nome de uma pessoa. Portanto, 2 subespécies em África e uma subespécie na Europa, que é a Glariola pratincola. Vamos fazer zoom para a Europa para ver um bocadinho melhor a situação. E aqui o que vemos é o mapa de distribuição das zonas de nidificação. O que nos salta logo aqui à vista é que isto é um mapa extremamente descontínuo. Portanto, isto aparece aqui às manchinhas, não há assim uma zona grande de continuidade, ao contrário do que acontece com outras espécies que nós já falamos. E normalmente isto acontece quando são espécies que têm requisitos muito específicos a nível de habitat e que não têm habitat por todo lado. E é o caso desta espécie, que nidifica em zonas úmidas de regiões relativamente quentes, como é o caso do Mediterrâneo, e no Mediterrâneo as zonas úmidas nem sempre abundam, portanto estão em locais específicos, mas podemos ver que essencialmente é aqui pela orla do Mediterrâneo, onde encontramos desde Portugal e Espanha até, portanto, por todo o Mediterrâneo, passando aqui França, Itália, Balcãs, até à Turquia, depois Norte da África e Ásia, Médio Oriente, portanto aqui Israel, Egito até Marrocos, e depois um bocadinho também aqui no Mar Negro, portanto mais para norte, Mar Negro e Mar Cáspio, depois aqui noutros países do Médio Oriente, e depois aqui talvez a colónia mais centro-mediterrânea aqui na Hungria, aqui pela zona em que isto está, penso que seja no centro-leste da Hungria, numa zona úmida muito, muito interessante, que é Ortobágy, que é um dos melhores locais também para ver aves na Hungria, que eu já tive a oportunidade de visitar e realmente é um local muito interessante. É uma zona de estepe, mesmo estepe no sentido estrito do termo, e portanto penso que esta colónia se refere a esta zona. Depois temos aqui naturalmente o delta do Danúbio e outras zonas aqui na Roménia. Temos depois Bulgária e Grécia, mas como podem ver, tudo muito descontínuo, o que reflete um bocadinho a natureza do habitat desta espécie. Aqui um mapa retirado do Atlas Europeu, o mais recente. Este não é um mapa de comparação, já vamos ao mapa de comparação a seguir. Este é o mapa de abundância. Isto são quadrículas de 50 por 50, portanto cada bolinha corresponde a uma quadrícula, e o que nós vemos aqui é, portanto, depois há uma escala de cores que tem a ver com o número estimado de casais. E o que nós vemos aqui é, então, bolinhas na Península Ibérica, só na metade sul, depois há algumas no sul de França que estão a cinzento, que não têm, portanto, estão a cinzento, não têm quantidade associada, algumas em Itália, e depois na Grécia, e depois algumas também já aqui para o Mar Negro e para o Mar Cáspio. Ora, o que nós vemos aqui é que as bolinhas escuras estão quase todas em Espanha. Aqui, sobretudo, no centro-oeste e no sul, e algumas em Portugal. Porque nós depois vamos sobretudo para a Itália. Em Itália as bolinhas são de clarinhas, e clarinhas significam 1 a 9 casais, ou eventualmente aqui no 10 a 99. E mesmo na Grécia também são relativamente claras. Há aqui algumas mais escuras aqui depois já na Roménia, mas a Grécia e a Itália têm números muito baixos. Já em Espanha já temos numa cor que parece estar no 3º nível, que é de 100 a 1000. E mesmo em Portugal também aparecem aqui algumas bolinhas de 100 a 1000. Não serão 1000, mas eventualmente serão bolinhas correspondentes a zonas com mais de 100 casais. Portanto, eu não sei de onde é que vieram estas estimativas, não sei exatamente qual é o método, mas o aspecto aqui a reter é que parece, olhando para este mapa, que o grosso da população europeia está na Península Ibérica. E que no resto da Europa, exceto quando... O conceito de Europa hoje estende-se até aqui ao Mar Cáspio, portanto, depois também há aqui umas populações aparentemente importantes aqui para o Azerbaijão, mas quando falamos da Europa mais centro-oeste, nós vemos que realmente a Península Ibérica parece ter aqui um quantitativo bastante importante. Vamos então ver o mapa de comparação, isto é do Atlas Europeu, do EBBA2.info, e aqui temos o mapa que compara os dois Atlas europeus, o que foi feito na década de 90 e o que foi feito agora, que terminou há 3 ou 4 anos. Para quem não está habituado, portanto, EBBA significa European Breeding Bird Atlas, sendo que o 1 é o primeiro, o 2 é o segundo. Os quadrados a cor de laranja é onde a espécie só foi detectada no primeiro, a azul só foi detectada no segundo e a cinzento foi detectada nos dois. O que nós vemos aqui é que em Itália, precisamente, praticamente desapareceu. É só quase quadrados laranjas, quer na Sardenha, quer na Itália continental, quer na Sicília. Há aqui um ou outro azul, um ou outro cinzento, mas em Itália
E vocês viram há pouco nas bolinhas que em Itália a população parece já ser diminuta. Também aqui na Grécia. Na Grécia há aqui uma situação mista. Portanto, na Hungria também parece ter diminuído. Aqui na Roménia e na Bulgária a situação parece um bocadinho melhor, com alguns quadrados azuis. Na Península Ibérica também temos uma situação mista, com alguns quadrados azuis em Espanha. Em Portugal parece haver um predomínio de quadrados laranja. Embora haja muito poucos dados em Portugal sobre a tendência desta espécie, há também os azuis claros. Enfim, há aqui uma situação mista que não nos permite dizer muito bem qual é que é a tendência. Portanto, parece haver um predomínio de quadrados laranjas, mas a situação não é realmente muito clara. E mesmo quando olhamos para a Europa no seu conjunto, parece haver aqui um misto. E uma das coisas que se sabe acerca dessa espécie é que ela tem flutuações interanuais muito grandes. Portanto, nos anos há muitos, noutros anos há poucos. Isso acontece provavelmente também devido às variações no regime de pluviosidade. Elas precisam de água e em anos muito secos, possivelmente nidificam menos. Portanto, é uma das coisas que se sabe, é as flutuações populacionais desta espécie. Agora, vamos ver um pouco a situação em Espanha. Antes de passar à situação em Portugal, é sempre útil nós vermos o que se passa no país vizinho. Isto é o mapa do segundo Atlas, que foi feito por volta do ano 2000, entre 99 e 2002. São quadrículas de 10 por 10 km. E isto dá-nos uma ideia da distribuição em Espanha. Para quem não conhece, bom, como podem ver, a principal zona é aqui no sul, né? E o sul é Andaluzia. Andaluzia, para quem não conhece os limites, Andaluzia são 8 províncias, portanto são estas 8 que estão aqui. Começa aqui o Elva e vai até Almeria, portanto são estas 8 províncias aqui. Isto é Andaluzia, e esta mancha que está aqui enorme, que se estende principalmente aqui pelas províncias do Elva, Sevilha e Cádiz, isto é a bacia do Guadalquivir, que termina aqui nas marismas do Guadalquivir, que é a famosa Parque Nacional de Banhana, mas isto estende-se um bocadinho mais para cima. Portanto, toda a várzea do Guadalquivir, como podem ver, é uma zona de forte presença da espécie, que está presente em quase todas as quadrículas. Depois aqui também mais para o oeste, já no Rio Odiel, em Huelva, umas presenças em Cádiz. Fora daqui desta zona da Andaluzia, temos aqui uma presença importante da Extremadura. Estas duas províncias são a Extremadura, confinam com Portugal. A norte temos Cáceres, a sul temos Badajoz. Isto corresponde, grosso modo, aqui à bacia do Guadiana, embora um bocadito no Tejo. E depois aqui Castela-La Mancha, que também é uma zona importante com lagoas, sobretudo aqui nestas duas províncias, que é Toledo e Ciudad Real. Também tem uma série de lagoas, portanto, são as zonas principais para a espécie. Portanto, Andaluzia Ocidental, Extremadura e Castela-La Mancha. Depois temos aqui também uma presença ao longo da orla do Mediterrâneo, na Catalunha e no país valenciano, mas peço desculpa que não queria passar já. Quantitativamente é menos importante, e depois aqui umas bolinhas isoladas noutros locais com menos expressão. Portanto, isto é a situação em Espanha. Agora vamos ver como é que isto evoluiu para o terceiro Atlas. O terceiro Atlas, que foi feito salvo erro, entre 2015 e 2018, e aqui as bolinhas azuis são onde a espécie apareceu de novo, vermelho onde desapareceu e amarelo onde continua. Embora esta comparação seja imperfeita, porque o terceiro Atlas não se visitou as quadrículas todas do país. Mas já dá para ter uma noção. E nós vemos aqui muitas bolinhas azuis, principalmente na Extremadura, portanto aqui em Cáceres e Badajoz. Vemos também bastantes bolinhas azuis na Andaluzia. É certo que há algumas vermelhas, mas há um claro predomínio de bolinhas azuis. É a mesma coisa em Castela-La Mancha e até no Levante. A interpretação que eles fazem, aliás, eles têm um gráfico depois que permite comparar, portanto, entre os dois Atlas. Esta comparação é só sobre as quadrículas que foram visitadas no segundo e no terceiro, portanto, são aquelas que podem ser comparadas, e o aumento é de 49%, é um aumento expressivo, portanto, passou de 140 para 211. Eles dizem que não têm a certeza se isto corresponde a uma expansão real, ou se tem a ver com as tais flutuações interanuais, ou se tem a ver com o facto de se terem descoberto pequenas colónias que eram desconhecidas anteriormente. Pode haver um misto disto tudo. Mas o que estes resultados mostram é que parece realmente haver uma expansão da presença da espécie, pese embora as limitações do terceiro Atlas, porque houve muitas zonas que não foram visitadas. Mas, por exemplo, a província de Cáceres está toda a branco, significa que foi toda visitada, é uma província que foi bem prospectada, e como podem ver, nesta província há imensas bolinhas azuis. Portanto, aparentemente a tendência da espécie em Espanha é favorável. Agora vamos ver melhor a situação em Portugal. Em Portugal começo por apresentar o mapa do primeiro Atlas. O primeiro Atlas de nidificantes foi feito entre 1978 e 1984, está aqui em cima. Isto não era bem quadrículas, eram folhas que correspondiam às folhas do Instituto Geográfico Cadastral, folhas de 20 por 32. Cada bolinha corresponde então a uma folha de 20 por 32, e as bolinhas grandes correspondem à nidificação confirmada. Bom, como podem ver, isto é uma espécie do sul do país.
Eu também já disse que isto é uma espécie de zonas de zonas de clima mediterrâneo, embora Portugal só confine com o Atlântico, mas tem zonas de clima mediterrâneo. O que nós podemos ver é que praticamente só aparece a sul do Tejo. O Tejo entra aqui pela Beira Baixa e depois segue para o sudoeste e passa aqui ao pé de Lisboa. Esta bolinha grande, esta confirmação, é a Lesira Grande, Vila Franca de Xira, no estuário do Tejo, onde a espécie ainda hoje ocorre. Já esta bolinha grande é o estuário do Sado, que é uma zona onde a espécie nidificava, mas deixou de ocorrer. Portanto, a espécie desapareceu do estuário do Sado. Atualmente já não ocorre, pelo que eu sei, uma das colónias existia na Ilha do Cavalo, que fica em frente à Herdade do Pinheiro, que entretanto já não existe como existia, e eu penso que neste caso houve bastante perda de habitat, poderá ter sido uma das causas do desaparecimento. Depois vemos aqui no Algarve é só no Sotavento, de Faro até Castro Marinho, e depois aqui essencialmente na bacia do Guadiana, aqui na zona de Elvas, depois aqui um bocadinho mais para baixo, na zona central do Baixo Alentejo, sobretudo entre Évora, penso que isto é Évora, e depois aqui Beja e Castro Verde. E alguns sítios aqui à volta, mas grosso modo aqui na transição das bacias do Guadiana para o Sado. Isto é a distribuição no segundo Atlas. Aliás, eles também referem aqui, reparem no terceiro parágrafo, é difícil dizer onde se registram as maiores densidades, dadas as flutuações anuais da sua população. Este Atlas foi publicado já há mais de 30 anos, mas já na altura se chamava a atenção para estas flutuações que esta espécie registra. O segundo Atlas, que é publicado 20 anos mais tarde, saiu em 2008, já usa quadradinhos de 10 por 10, portanto já permite mais detalhe, e aqui nós já conseguimos ver com uma granularidade mais fina onde é que a espécie está presente. Mais uma vez o estuário do Tejo, cá está, Lesira Vila Franca. Isto aqui não sei exatamente onde é, mas penso que seja algures ali na bacia do Rio Sorraia, que é um afluente do Tejo. Depois aqui um núcleo importante na bacia onde o Guadiana entra em Portugal, portanto isto será a zona de Elvas, Arronches, Campo Maior, aqui na barragem do Caia, e aqui à volta, e já no Alqueva, porque o Alqueva, entretanto, já estava a encher, e é uma zona atualmente onde a espécie também ocorre. Depois aqui outros locais na bacia do Guadiana, isto será entre Évora e mais ou menos Reguengos de Monsaraz e Mourão, e depois o tal núcleo aqui já na transição para o Sado, que será aqui a zona de Beja, Barragem do Roxo, Castro Verde, Ourique, esta zona aqui do distrito de Beja. É essencialmente no leste, na metade leste do Alentejo, e depois, como podem ver, cá em baixo também no Algarve, no Sotavento. Portanto, isto começa aqui mais ou menos um bocadinho a oeste de Faro, isto será talvez, não sei, aqui a zona da Quinta do Lago, aí perto, e depois continua até Castro Marinho, portanto, a zona da Ria Formosa. As bolinhas médias são nidificações possíveis, apareceu aqui um registro isolado em Aveiro, mas que podia ser visto sem dispersão ou em passagem, mas estou-me a focar mais nas confirmações, isto permite-nos perceber a distribuição. Agora, olhando para a situação atual, eu fui ao eBird e fui fazer um filtro para perceber melhor a distribuição, mas eu apliquei um filtro que fiz só os últimos 5 anos, sem contar o ano corrente, que os bichos estão a chegar, e fiz só junho e julho. Porquê? Porque em abril e maio pode haver bichos em passagem, aliás, em maio aparecem bichos no norte de Portugal e até no norte de Espanha, que são claramente migradores perdidos. Portanto, eu para excluir um bocadinho esses bichos migradores, eu fiz o filtro só para junho e julho e fiz só os últimos 5 anos, que é para isto não ficar contaminado com registros muito antigos que podiam estar a mascarar a distribuição atual. Então, já vou ver melhor mais em detalhe a situação de Portugal. Em Espanha, queria só passar aqui a revista a situação em Espanha. Como podem ver, isto corresponde grosso modo àquilo que vimos no Atlas, embora estes sejam dados mais recentes. Portanto, a orla do Mediterrâneo desde Barcelona até Múrcia, sempre aqui junto à costa. Depois aqui um núcleo importante em Castela-A Mancha, que é a tal região a sul de Madrid. Portanto, aqui entre Toledo e Ciudad Real, que é a tal zona onde também tem lagoas. São lagoas muito, muito interessantes, que também têm lá outras espécies dignas de nota, como por exemplo o pato rabalçado. São lagoas aqui de planície. Depois temos aqui então um núcleo muito importante na bacia do Guadiana, que o Guadiana vem daqui da zona de Ciudad Real e passa por Mérida e Badajoz. Portanto, como podem ver, esta várzea tem imensos registros. Aqui um núcleo mais pequeno na bacia do Tejo, perto de Cáceres. E depois cá está este monte enorme de registros cá em baixo na Andaluzia Ocidental, que corresponde, como eu disse, à zona das marismas do Guadalquivir, entre Sevilha e o Atlântico. Portanto, os principais núcleos em Espanha, então, Castela-A Mancha, bacia do Guadiana aqui a leste de Badajoz, Guadalquivir e depois a costa mediterrânica. Em relação a Portugal, eu já vou falar, mas fiz aqui um zoomzinho no mapa para se conseguir ver melhor. Isto é o mesmo filtro, portanto, de 2018 a 2022, só junho e julho. Isto são registros do eBird,
isto já é posterior ao Atlas, porque o outro Atlas que eu mostrei, os trabalhos de campo terminaram em 2005. Então o que é que nós vemos? Mais uma vez o estuário do Tejo, portanto aqui os tais registros que correspondem grosso modo à Alzira de Vila Franca e zonas adjacentes. O Sado, como podem ver, está completamente vazio, portanto é um sítio onde a espécie desapareceu, não houve registros em junho e julho nos últimos 5 anos. E depois os outros locais que já identificamos, que é então aqui já podemos ver mais em detalhe, mas é a zona do Guadiana, portanto Elvas e Alandroal, aqui a zona de Campo Maior, Barragem do Caia, que também é uma zona importante para a espécie, e depois aqui a zona entre Évora e Reguengos, o Alqueva, está aqui também, depois a zona de Beja, Castro Verde, aqui para o oeste a Barragem do Monte da Rocha, para leste ao pé de Mértola. Nos últimos anos, pelo que sei, têm aparecido poucas também, porque têm sido anos bastante secos e as barragens estão muito baixas. Como eu disse, o número pode variar muito em função dos níveis da água. Pode ser que este ano, como choveu mais e as barragens estão mais cheias, que apareçam mais perdidos no mar. Aqui é a zona de Alcotinho, a barragem do Pereiro, e depois aqui vários locais no Algarve, mas que podem ver concentrados aqui, por um lado, em Castro Marinho, que é uma zona importante para a espécie, e depois aqui a zona de Faro e áreas envolventes, aqui na parte central da Ria Formosa também tem muitos. Depois aqui um registro na Lagoa dos Salgados. Esta é então a situação atual em termos de distribuição em Portugal. Como podem ver, muito descontínua. É tão descontínua que nós quase conseguimos identificar os locais individualmente. Se fizéssemos aqui mais zoom, provavelmente íamos descobrir que cada um destes balõezinhos aqui corresponde a uma barragem, por exemplo, aqui na região do Alentejo Central. Eu não fiz agora este exercício para não estar a entrar tão em detalhe, mas elas estão realmente em sítios muito específicos, que é onde encontram habitat para se reproduzir. E, mais uma vez, reparem, só na metade sul do país que é onde elas encontram habitat e clima favoráveis. Para terminar, vou falar então desta questão tão curiosa que é do nome perdiz do mar. De onde é que vem um nome tão estranho para esta ave, que não é, como eu disse, não é uma perdiz e não vive no mar. Bom, eu ao longo dos anos fui ouvindo diferentes explicações para isto, que era supostamente porque é parecida com uma perdiz, ou porque anda ao pé da água, enfim, isso pode ser parte da explicação, mas a verdadeira razão é outra. A verdadeira razão de onde é que surgiu este nome é que este nome é um nome importado no sentido em que foi traduzido, e concretamente, presumivelmente, foi importado do francês, porque no francês existia um nome antigo, já não se usa, mas usava-se para esta espécie, chamada perdrix de mer. Portanto, traduzido à letra, isto é da perdiz do mar. Reparem, não é o único caso de nomes importados. Nós temos imensos nomes importados que foram adaptados para o português, como, por exemplo, o Pilrito das Praias, até há pouco tempo chamava-se Pilrito Sanderling, que é uma tradução do inglês Sanderling, que em português é uma palavra que não significa nada. Até a Flosa Musical, provavelmente, é uma tradução do espanhol mosquiteiro musical. O nome Andorinha do Mar, provavelmente também, imagino eu, tenha vindo do alemão, que é Zechvalba, que significa exatamente Andorinha do Mar. O abutre do Egito, provavelmente também veio do francês, que é o Percnopter de Egito. Portanto, há muitas espécies que têm nomes, que quando se começou a sistematizar os nomes em português, em alguns casos não havia nomes correntes para essas espécies, então eles são adaptados de idiomas estrangeiros. E no caso da perdiz do mar, isto é mais ou menos evidente que este nome terá derivado do francês. O mais curioso aqui é que este nome francês também não é original, porque terá sido importado do italiano, porque há um nome italiano que é Pernice di Mare. É claro que, chegados a este ponto, nós podemos perguntar, então, mas como é que nós sabemos que foi do italiano para o francês e do francês para o português e não foi ao contrário? Eu já vou responder a essa questão. Antes disso, queria dizer que eu também já vi referências em francês de que este nome Perdrix de mer, efetivamente, ou pelo menos pensa-se que terá na sua origem a aparente semelhança da perdiz do mar com a verdadeira perdiz. E eu então pus aqui duas fotografias, precisamente para comparar. À direita uma cabeça de perdiz do mar e à esquerda uma cabeça de uma perdiz vermelha. E alegadamente as semelhanças são, por um lado, o formato do bico, que é vermelho, no caso, portanto, base vermelha no caso da perdiz do mar, totalmente vermelho no caso da perdiz vermelha, vermelho, grosso e ligeiramente encurvado, portanto o bico é semelhante, e depois reparem a garganta bege orlada de preto, exatamente como na perdiz. Portanto, alegadamente terá sido esta semelhança com as perdizes, que são umas aves bem conhecidas, que terá dado origem a este nome, eventualmente em italiano, Pernice di Mare, por causa de ser parecida com uma perdiz e viver no mar. Parecida, numa altura em que
ainda não havia uma taxonomia verdadeira, portanto isto era muito na base das semelhanças morfológicas, como eu também já referi para o caso do lineu. Então, fica então esta questão, mas como é que nós sabemos que isto vai do italiano para o francês e do francês para o português? Bom, certezas absolutas não há, mas tudo indica que foi assim por uma razão muito simples, é que há referências bastante antigas deste nome em francês e referências ainda mais antigas deste nome em italiano. E é isso que eu vos vou mostrar. Concretamente, em italiano, há um trabalho de um senhor François Pomei, de 1684, um trabalho chamado Indiculus Universalis, que era um índice de animais, e tem aqui uma secção chamada Degli Uccelli. Degli Uccelli significa das aves, portanto é a parte acerca das aves, e como podem ver, tem aqui uma série de nomes: Stornello, que é o estorninho, Fagiano, Francolino, Tordo, Hortolano, que é uma escrevedeira, e por aí fora. E às tantas chegamos aqui à Pernice di Mare, que é a tal perdiz do mar. E agora reparem num pormenor curioso, isto já aparece aqui com nomes em latim, né? Portanto, Seturnus, que é o nome do estorninho. Isto é de 1684, isto é bastante anterior ao Linneu. É preciso referir aqui que o Linneu não inventou a utilização de nomes em latim para os bichos. O Linneu sistematizou aquilo tudo e desenhou um sistema para aquilo ficar minimamente coerente, mas já havia outros autores que utilizavam nomes latinos para se referirem às aves. E reparem, alguns nomes perduraram até hoje, como Columbus, Turtur para a rola, Miliária, que era o nome antigo do trigueirão, Miliária calandra, Turdus para os tortos, portanto, nomes latinos que são adaptados. E então, para a Pernice di Mare, aparece aqui Perdix marina, portanto, ou seja, Perdix, que é o género da perdiz verdadeira, que está aqui na linha anterior, e marina por ser do mar. Depois, mais tarde, isso acho que passa a ser irundo marina e depois irundo pratincola no tempo do Linneu. Portanto, esta é a referência mais antiga que se conhece com este nome, é precisamente do italiano. E depois, em francês, há um trabalho do Comte de Buffon, que é o Georges Leclerc de Buffon, salvo erro, que foi também um naturalista do século XVIII, e em que ele também publicou um trabalho sobre história natural, e que a essa altura fala La Perdrix de Mer. Isto não sei a data exata deste trabalho, mas será por volta de... O senhor nasceu depois de 1700, portanto isto é muito posterior ao trabalho do italiano, deste italiano, mas será por volta de 1750 ou 1770. E ele diz La Perdrix de Mer, portanto a perdiz do mar, mas ele começa logo. C'est très improprement qu'on a donné le nom de perdrix à cet oiseau de rivage qui n'a d'autre rapport avec la perdrix qu'une faible ressemblance dans la forme. Portanto, traduzindo, para quem não entende francês, é extremamente impróprio que se tenha dado o nome de perdiz a esta ave ribeirinha que não tem qualquer relação com a perdiz, a não ser uma leve semelhança no que diz respeito à forma. Portanto, o Comte de Buffon, já no século XVIII, ele referiu este nome porque ele percebeu que já era usado. Este é o primeiro trabalho escrito que se conhece, será por volta de 1760, como eu disse, mas ele já na altura achava que este nome era impróprio. Eu penso que foi daqui que isto depois verteu para o português. Acontece que em francês, talvez por influência de Buffon ou de mais uma ou duas pessoas, este nome acabaria por ser abandonado, e hoje em dia em francês usa-se o nome Glariole Collier. Portanto, eles abandonaram o nome Perdrix de Mer. Nós importámos o nome, mas mantivemos-lo até à atualidade. É daqueles nomes que se calhar um dia destes faria sentido rever e alterar, porque ainda que tenha uma razão histórica, é um nome que do ponto de vista técnico ou do ponto de vista taxonómico é um nome errado. E portanto, como veem, já no século XVIII o Comte de Buffon achava que este nome não fazia sentido. E que achava, ou seja, porque ele achava, como eu acho, que os nomes têm que ter um bocadinho de coerência em relação à taxonomia das aves. Portanto, fica aqui este apontamento, quer sobre a origem do nome, quer do facto de ele achar que já na altura o nome era impróprio e o nome, efetivamente, depois foi abandonado. Bom, estamos a chegar ao final, vou fazer aqui a ficha resumo acerca desta espécie, daquilo que vimos hoje. Vimos que a perdiz do mar ocorre na Eurásia e em África, mas com uma distribuição muito fragmentada, o que tem a ver em parte com a distribuição dos locais que são favoráveis à nidificação da espécie. Vimos que as populações europeias são totalmente migradoras, portanto, elas invernam na zona tropical e vêm-se reproduzir à Europa. Vimos que em Espanha, nos últimos anos, terá havido um aumento em termos de área de distribuição, um aumento de quase 50%, o que sugere uma expansão da espécie, pese embora o facto de haver muitas flutuações interanuais.
Vimos que em Portugal a espécie ocorre apenas a sul do Rio Tejo, portanto é em certas zonas do Ribatejo, no Alentejo e no Algarve. Parece ter desaparecido de algumas zonas, concretamente do estuário do Sado. Portanto, do Sado sabe-se que desapareceu, mas há outros sítios do Alentejo, eu não estive a fazer a análise em detalhe, mas penso que há alguns locais do Alentejo em que elas também desapareceram, talvez por alterações de habitat. Infelizmente, tal como acontece com outras espécies em Portugal, não há dados quantitativos, portanto, há assim apenas umas estimativas algo grosseiras, não há dados quantitativos, apesar desta espécie estar na categoria de vulnerável, e, portanto, o próprio Livro Vermelho sugere isso, que era importante que houvesse um acompanhamento das populações para se perceber qual é que é a tendência no nosso país. É verdade que elas estão a expandir em Espanha, mas isso não significa necessariamente que esteja a acontecer o mesmo em Portugal. Até porque eu tenho a percepção que elas não estão a aumentar em Portugal, embora não tenha dados quantitativos para poder ir mais longe do que isto. Por fim, esta nota que eu deixei no final, que o nome Perdiz do Mar é um nome importado por tradução, presumivelmente do francês, que terá ido buscar esse nome ao italiano. E, portanto, é esta então a explicação para este nome tão revezado para esta espécie que, como eu disse no início, nem é uma perdiz, nem anda no mar. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais acerca desta espécie e chegamos ao final da apresentação. Fico à disposição para as vossas questões. Muito obrigado.